News Entrevista de hoje está muito especial porque recebe o CEO da operação do Brasil de uma empresa inovadora e de mobilidade que acaba de chegar por aqui. Principais notícias do mercado imobiliário. O mercado da construção deve fechar o aumento da taxa de juros. E a indústria dos materiais e no nosso case de mobilidade urbana. Seja bem-vindo a mais uma edição do On News. No fim do ano passado, uma empresa com uma proposta de mobilidade urbana começou a operar aqui no Brasil. Eu estou falando da Flixbus, uma empresa de tecnologia em transporte que quer reinventar o jeito de viajar por diferentes cidades e estados com opções low cost aos consumidores. E é claro que a gente está muito curioso para saber mais sobre essa companhia e a atuação global e os planos de expansão também. E a gente está aqui com o Edson Lopes, que é o CEO da Flixbus, que é uma empresa da Europa que está chegando agora no Brasil. E a gente quer saber de tudo. Esse conceito de mobilidade tem muito a ver com a Vitacom, com os valores que a gente prega, com o valor agregado que a gente quer levar para o mercado. E a gente queria conhecer mais sobre a Flixbus. Me conta, o que é essa empresa e o que vocês estão fazendo aqui no Brasil? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Vitacom pelo espaço. Acho que é uma conversa super interessante. A gente está muito alinhado sobre a questão de estar construindo um futuro em setores diferentes, mas pensando de forma disruptiva. Então, é um convite bem especial. Obrigado pela conversa de hoje. Falando um pouco sobre a Flixbus, a nossa empresa hoje é um dos maiores players de mobilidade do mundo, né? A gente está em 38 países. No mundo pré-pandemia, transportou mais de 60 milhões de passageiros só no modal ônibus, porque a gente tem também trem e carro, que é um modelo um pouco diferente em alguns poucos países. E a gente está chegando no Brasil agora para modernizar a indústria de transporte rodoviário de passageiros, que tem historicamente diversas dificuldades regulatórias, que poderia ter preços mais acessíveis, notavelmente agora nessa retomada da pandemia. E a gente, para fazer isso acontecer, tem um DNA de sustentabilidade, tecnologia e de priorizar o cliente em primeiro lugar. A nossa chegada no Brasil aconteceu em dezembro do ano passado, dia 1º, é bem recente. A gente ainda está estruturando a operação, tem muita coisa ainda para aprender sobre o mercado, mas também tem muita coisa para trazer lá de fora, né? E esse desafio, Edson, porque acho que a cultura do Brasil aqui é muito diferente, né? Trazer uma empresa europeia, alemã e se estruturar dentro da regulamentação de todos os desafios que vocês encontram por aqui, como é que está sendo isso? Está sendo desafiador, de fato, mas está sendo muito gratificante, por alguns motivos. Primeiro, a gente teve... a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas um efeito colateral interessante foi que a gente teve tempo para estruturar um produto que primeiro fosse compatível com o que o usuário espera no Brasil e que os operadores de ônibus com quem a gente trabalha em parceria esperam no Brasil, e também permitir que a gente construísse uma plataforma que atendesse a todos os requisitos regulatórios do governo. Então, a gente está operando há 4 meses sem maiores reclamações ou qualquer coisa do tipo, por conta desse tempo que a gente teve para adaptar. O Brasil, do ponto de vista fiscal, isso é até clichê, mas é um clichê bem verdadeiro, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista do reporte de dados para o governo, é bem complexo. Assim, é um país que tem uma regulamentação, muitas vezes, que exige bastante esforço das empresas. E a gente vem trabalhando nisso há algum tempo e vem obtendo bastante sucesso. O nosso modelo hoje tem sido reconhecido por parceiros aqui do Brasil, operadores, porque como a gente não tem frota própria, a gente opera com os operadores que têm a frota, os motoristas, e a gente faz todo o resto, né, a parte de plataforma do negócio. Para ficar mais fácil para o pessoal entender, é como se fosse o Uber, só que a gente está falando de ônibus. Eu gosto dessa comparação por partes. Primeiro, tem uma coisa que faz sentido. A Uber não tem nenhum veículo. A gente também tende a não ter nenhum ônibus nosso. Próprio. Mas o transporte de longa distância é muito diferente do transporte de curta distância em alguns aspectos. Primeiro porque a gente tem paradas de onde sai o passageiro e para onde ele vai fixas. Isso muda muito a dinâmica de como funciona. Os horários também são pré-definidos. Não é uma coisa sob demanda a cada momento. Por essas pequenas diferenças, o transporte tem a forma com que você planeja suas rotas, que você olha para a precificação, é bem diferente. E o passageiro de ônibus também é um passageiro menos... A questão operacional, você quer dizer, né? Exato. Mas o passageiro também tem um perfil diferente, porque o usuário do Uber é um usuário do Uber e das plataformas dos aplicativos de carona no geral. São usuários frequentes. O passageiro de ônibus é um usuário se não for numa curta distância, normalmente eles usam com bem menos frequência.
Isso dá um volume menor de viagens no total, mas é uma experiência diferente, que existe mais conforto. Não são viagens de 15, 20 minutos. São viagens que podem levar até dias aí, quando a gente está falando de algumas rotas. Tamanho da imensidade do Brasil, né? É isso. Tem uma rota, as maiores rotas que saem do Brasil são São Paulo-Lima e São Paulo-La Paz, eu acho, de ônibus. A gente não opera essas linhas, mas daí a dimensão do quanto pode durar uma viagem de ônibus. O perfil é bem distinto. Muito legal. E pensando nessa questão da mobilidade, né? Qual que seria esse desafio, então, de pegar uma empresa, como você falou, que tem ônibus, trem e outros aspectos que na Europa o pessoal já está mais alinhado com tudo isso e trazer para cá? O Brasil é um mercado bem especial, em vários aspectos. Primeiro, que a gente não tem a concorrência do trem, porque não existe ainda transporte ferroviário de passageiros massificado no Brasil. São pouquíssimas as linhas que você ouve falar, né? Então, o transporte rodoviário tem uma relevância muito grande, principalmente no contexto em que o transporte aéreo está muito caro, por conta da nossa moeda fraca, por conta dos custos dolarizados e tudo isso, do preço do combustível. Então, assim, quando você olha para o transporte rodoviário, ele tem uma função social no Brasil muito grande. Não é todo mundo que consegue viajar de avião e está mais difícil do que nunca agora. Então, as pessoas, para se locomover, precisam do transporte rodoviário. Isso faz com que exista uma série de regras que podem ser modernizadas, mas que, na minha visão, são necessárias para dar uma regularidade para esse serviço. Tá? Então, assim, hoje com os preços flutuantes, por exemplo, na prática o que acontece não é que os preços são altos. Pelo contrário, com um aumento leve que a gente viu de competitividade em linhas como São Paulo e Rio de Janeiro, os preços caíram nos últimos anos. Então, assim, a gente defende uma abertura de mercado que permita maior competitividade, mas isso tem que ter algumas regras. Claro. Isso tem que ser trabalhado junto com o poder público, porque no Brasil não existe plano B. Para a população, para a média brasileira, não existe plano B para viajar. O transporte é o de ônibus. Sim. O Brasil é muito especial por isso, né? O setup, até comprar carro está muito difícil. Carro novo, carro usado. Isso faz com que a gente tenha uma perspectiva muito positiva para o modal rodoviário nos próximos anos. Perfeito. E eu gostaria muito de falar sobre trem, mas é uma realidade tão distante para o Brasil agora que... A gente vai chegar lá quando a gente for falar um pouquinho da expansão, talvez. Acho que quando a gente for conversar no Vitacom Flixbus versão 10, talvez a gente chegue lá. Vamos lá. E entrando um pouco nisso que você falou, eu queria entender como é que vocês fazem essa análise de dados, né? Para conseguir colocar toda essa operação e encontrar talvez aquele gap dentro de toda essa sistemática, né, de transporte para eu vou operar essa linha ou esse lugar específico. Como é que é feita essa análise? Interessante. A gente tem 4 grandes áreas de tecnologia na empresa. Na verdade, é bem mais que isso, tá? Mas a gente tem 4 grandes pilares, né? O primeiro deles é a questão de marketing, a segunda de network planning, que é planejamento de rotas, outro de precificação e outro da experiência como um todo. Aí, onde é que a tecnologia entra em cada um desses pilares? Planejamento de rota. A gente tenta prever qual vai ser a demanda em cada uma das localidades, através de bases de dados que a gente está observando, que a gente está adquirindo, e com isso, e através da nossa própria experiência e de tendências aí abertas no mercado, e a partir disso a gente tenta entender qual vai ser a demanda que a gente vai, ou qual vai ser a oferta que a gente precisa ter para atender isso. E a gente utiliza inteligência avançada, ferramentas bem avançadas e proprietárias de tecnologia, para definir quais são as rotas que vão otimizar para a gente e para os operadores que trabalham com a gente em termos de lucratividade, mas que vão estar possibilitando essa coisa que está no nosso DNA de ter preços acessíveis e de levar as pessoas do ponto A para o ponto B, para o ponto C, dando acesso a todo mundo, complementando os modais que já existem e garantindo que todo mundo vai ter acesso. A acessibilidade, nesse sentido, está no nosso DNA. Outro pilar é a questão de precificação. A gente usa machine learning e outras ferramentas de inteligência artificial para garantir que a gente está sempre precificando os nossos trechos de forma que a gente tenha uma máxima ocupação e a gente maximize uma receita. A ideia é sempre cobrar o maior valor possível que ainda seja o mais atrativo para o consumidor. Tá. Mas para o consumidor pagar esse preço que a gente considera justo e que a gente tem visto muito como low cost, tanto aqui no Brasil quanto fora, a gente precisa que o cliente ouça falar da gente. Aí eu levo ao meu terceiro pilar, que é o de marketing. A gente tem uma máquina de marketing, desde de fazer o cliente ouvir falar da gente pelos canais de marketing digital da gente,
até a experiência de compra no site, que é muito simplificada, que utiliza tecnologia de ponta a ponta. Desde a capacidade da gente adaptar os métodos de pagamento por país, ou de, enfim, fazer testes, experimentos da plataforma para otimizar a conversão dos clientes, até realmente estar testando milhões de keywords aí em Google Ads, por exemplo, diariamente. Então, assim, é um outro grande pilar. E o último é a experiência do cliente como um todo. Então, assim, nossos ônibus a gente tem vários diferenciais, né? A gente consegue fazer acompanhamento em tempo real dos ônibus, a gente tem um sistema de controle de tráfego e algumas coisas de segurança que usam bastante inteligência. Enfim, esses são alguns dos pilares onde a gente usa tecnologia. Hoje eu posso dizer que a Flix é uma empresa... Claro que a gente tem um quê operacional muito forte, mas considerando que boa parte dessa operação fica com os operadores de ônibus, nós somos mais uma empresa de tech do que uma empresa de transporte. Bem legal. E entrando em toda essa parte da inteligência que você falou, vocês fizeram uma ação num conflito, né, que a gente está tendo agora na Ucrânia com os refugiados. Como é que foi feito esse mapeamento? Como é que vocês conseguiram retirar, né, essas pessoas de lá? Se essa conversa não fosse tão legal, eu ia responder às pressas, né? Foi feito com muita... A gente teve que planejar com muita urgência. A Flixbus é uma empresa que é muito pautada na ética, na transparência e no impacto social que a gente tem. E uma grande prova foi isso agora, né? Então, qual que foi o plano? Primeiro de tudo, a gente tem que ver onde é que estão os nossos funcionários, ver se está todo mundo bem, ver quem é que a gente consegue evacuar para trabalhar à distância para outros países, etc. Segundo, a gente teve que definir se mantinha as rotas abertas, o que foi possível. Então, a gente otimizou toda a malha para que ela fosse feita para escoar os passageiros, os refugiados da Ucrânia para outros países. E a gente montou também ações nas cidades onde chegavam os ônibus fora da Ucrânia para receber esses passageiros e dar alguma mínima orientação. Para dar uma continuidade, para não simplesmente levar o cara para fora da fronteira. Em paralelo a isso, a gente vem organizando ações internas da empresa. Um dos benefícios da empresa é que cada funcionário tem 12 passagens grátis por ano. Boa parte dos funcionários doou essas passagens para os imigrantes, para que a gente conseguisse, para os refugiados, para que a gente conseguisse dar passagens grátis para eles. Então, assim, são ações que mobilizaram a empresa toda, tá? Desde a concepção do projeto, que foi feito em parceria com várias áreas da empresa e o time local, até realmente essa questão da equipe global como um todo se mobilizar para colaborar. Isso mostra o nosso footprint de impacto social e mostra também que a gente tem interesse em construir relações de longo prazo com os países. Então, assim, o que a gente puder fazer para estar ajudando é um investimento para o futuro também. E pensando nessa relação de longo prazo, eu sei que vocês acabaram de chegar, mas o que a gente pode esperar da Flixbus para o futuro? Quais são os planos de expansão? A gente está, para o curto, médio prazo, a gente está anunciando as próximas parcerias, a gente vai estar entrando em novas regiões do Brasil agora. Onde que vocês já estão? A gente está no Sudeste hoje, a gente tem São Paulo, BH, São Paulo, Rio e Campinas, Rio. E a gente está lançando algumas outras linhas que vão conectar a região Sudeste com outras regiões do país. A gente está bem contente, é um processo que é lento porque tem toda uma questão regulatória que é bem complexa. A gente está indo muito bem nesse processo, mas é um processo que acontece de forma gradual. Então a gente vai estar lançando aí as próximas parcerias com novos operadores muitíssimo em breve. Quando eu digo muito em breve, é muito em breve. Dá um spoiler aí pra gente. Não. Ainda não. Em breve, tá bom. Mas a gente vai estar lançando novas regiões com novos operadores, assim, dentro das próximas semanas. E além disso, a gente em paralelo tem uma proximidade muito grande com os órgãos reguladores. Amanhã mesmo vai ter uma visita da NTT e de representantes do Ministério da Economia e do Ministério da Infraestrutura aqui em São Paulo para conhecer a nossa operação, para conhecer, enfim, um pouco mais da nossa equipe, do nosso funcionamento. Isso mostra o tanto que a gente trabalha em proximidade com os órgãos reguladores. Então, um grande trabalho em paralelo a esse de expansão, que é trazer novos operadores para a base, aplicar o nosso modelo para o Brasil. Essa questão da regulamentação que é super importante. É participar da discussão regulatória. A gente acredita que ela tem que ser construída em parceria com o poder público, o que, obviamente, não é a velocidade que a gente gostaria. A gente está falando de Brasil, mas também é a única forma que nós acreditamos que é viável para o longo prazo. Tá ótimo. Quero te agradecer, Edson, pela conversa.
Acho que a gente conseguiu conectar um pouquinho todo esse aspecto de mobilidade, tecnologia, futuro, né? Desejar muito sucesso aí para a operação de vocês. E a gente está à disposição, quem sabe não rola uma parceria também da Flixbus com a Vitacom. Por que não? E aí, gostou do All News Entrevista de hoje? Eu adorei. Deixe seu comentário aqui no vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam se interessar pelo nosso conteúdo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações sempre que a gente colocar algo novo por aqui. Eu agradeço a sua participação e até a próxima semana. Tchau, tchau!